congresso que vai marcar nossas vidas, tenho certeza disso. Quem está aqui, né, vai poder ouvir a irmã Esmeralda com muita alegria no coração. A gente, quando passa essa temporada assim, sente necessidade de estar juntas para cultuar o Senhor. Nós vamos orar. Eu vou pedir a Vilma que esteja orando nesse momento, para que Deus possa nos abençoar, nos dar alegria de sermos servas do Senhor, servir um Deus vivo, que está sempre nos protegendo, nos guardando, nos dando força para seguir o nosso dia a dia diante do Senhor. Irmã Vilma, abre o microfone e ore. Estão me ouvindo? Então, né? Oremos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos por tudo que tem feito em nossas vidas, por tantas maravilhas, Senhor, por ter sempre cuidando de nós. E nós somos gratas a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Mesmo diante, Senhor, desse momento que estamos vivendo, diante de tantas adversidades, diante de tanto sofrimento, mas nossos corações se alegram em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Pai, neste momento eu clamo a Ti, pela vida de cada uma das irmãs que estão participando desse congresso, que até aqui foi tão maravilhoso, a parte da tarde. E agora, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, através da irmã Esmeralda, e pois já estamos com saudade, já estávamos com saudade da sua fala, porque sabemos, Senhor, que ela fala de acordo com o teu Santo Espírito. Sabemos, Senhor, que tudo que provém da boca dela vem de ti, Senhor. E os nossos corações estão prontos para receber o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Senhor. Esteja com cada uma de nós, com cada um de nossos familiares, cuidando, protegendo e abençoando as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada pela iniciativa desse congresso, pois é uma forma de amenizarmos as saudades que sentimos das irmãs e o desejo de ouvir falar mais de Ti, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, deste momento, com os nossos corações cheios da Tua graça, da Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, durante essa live e durante o culto de amanhã, enfim, Senhor, durante todos os dias de nossas vidas, fortalecendo cada vez mais no Teu Santo Espírito. Muito obrigada, Jesus, mais uma vez. É a oração que nós fazemos, em nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Hoje, à tarde, né, nós tivemos aqui uma palestra que falou aos nossos corações sobre a nossa saúde, nosso momento emocional, e todas nós estamos passando, umas mais acentuadas, outras menos, e mais outras trabalhando, né, levando a vida como Deus tem permitido. E um tema muito legal, né, que prosseguindo com espiritualidade, saúde emocional. E agora nós vamos ouvir uma música, a Solange. Eu falo Sol porque a gente está acostumado. A Solange gravou lá no estúdio em São Fidélis ontem, com muito carinho para nós. Ela está presente, mas a gente vai botar o vídeo nesse momento. Vamos ouvir essa música. Quase posso ouvir um anjo poderoso dizendo glórias, ele vem. Já
quase posso ver o meu Senhor Jesus descer em glória e majestade. Vejo os santos que dormiram no Senhor ressurgirem lá do pó, dando glórias ao Cordeiro. Vejo aqueles que passaram pela dor, pela grande aflição, cantarem um canto de glória. Sei que Jesus irá voltar, que seu reino vem esmagar a dor, tristeza e morte. Não, nunca mais irei chorar, nunca mais verei uma flor murchar. Jesus vem desfazer o mal. Quase posso ouvir um anjo poderoso dizendo glórias, ele vem. Já quase posso ver o meu Senhor Jesus descer em glória e majestade. Vejo os santos que dormiram no Senhor ressurgirem lá do pó, dando glórias ao Cordeiro. Vejo aqueles que passaram pela dor, pela grande aflição, cantarem um canto de glória. Jesus irá voltar, que seu reino vem esmagar a dor, tristeza e morte. Não, nunca mais irei chorar, nunca mais verei uma flor murchar. Jesus vem desfazer o mal. Amém. Amém. Jesus virá nos buscar. Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir a Zeli que possa... Está com o microfone aberto, Zeli? Um minutinho, espera aqui. Está aberto, está aberto, está aberto. Zeli, ora para... Ora. Tá bom. Então, vamos orar pela irmã que vai nos trazer a mensagem, irmã Esmeralda.
Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que o Senhor está nos proporcionando, Senhor, para mais uma vez ouvir, ó Deus, a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, ó Deus, conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas irmãs, ó Deus, da nossa associação. Esteja com cada uma, ó Deus, aquelas que estão, ó Deus, muitas vezes querendo participar, mas por enfermidade ou por outro problema, Senhor, não estão podendo, Senhor, mas que o Senhor possa estar com elas, abençoando, dando forças, ó Deus. Dá força a cada irmã, Senhor, desanimada para o teu trabalho, depois, ó Deus, diante, ó Deus, dessa pandemia, Senhor, mas que nós possamos sentir animadas, fervorosas, ó Deus, e que o Senhor cada dia nos enche mais, ó Deus, com o teu Santo Espírito. Muito obrigado, ó Deus, por estas vidas que estão aqui, pelas irmãs, a irmã Esmeralda, Senhor, esteja nas tuas mãos, Senhor, guardando, Deus, toda a sua família, Senhor, e guardando ela, Senhor, agora, quando nós vamos ouvir com tanto desejo que estamos, Senhor, de ouvir essa irmã. Nós te agradecemos e te pedimos por essa oportunidade, e te abençoo, Deus, a irmã Ivone, também por esse trabalho, que ela possa cada dia, Deus, ter mais vontade, Deus, desejo também muita saúde, Senhor, para fazer, ó Deus, o teu querido, a tua vontade, e nos dando assim essas oportunidades, ó Deus, tão boas. Muito obrigada, Deus, por tudo. Fique, ó Deus, conosco durante essa noite, nos dando paz e tranquilidade. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ih, saiu tudo de lugar. Agora você fecha o seu microfone, que eu vou... Evanda, está aí? Evanda? Estou sim. Apresenta a irmã Esmeralda. Você está comendo? Zeli, Então, fecha o seu microfone. Zeli, fechou. Apresentar a Esmeralda é um prazer, né? Muito grande, porque Esmeralda é uma amiga, uma mulher de Deus, né? Uma serva do Senhor exemplar. Então, é com muita alegria que eu venho apresentar as irmãs, que talvez até já conhecem, né? A irmã Esmeralda, que é a nossa vice-presidente da União Feminina Fluminense. Esmeralda, que Deus possa continuar te abençoando e honrando a cada manhã, você e sua família. Que Deus abençoe você na mensagem nessa noite, para nossos corações, tá bom? Beijo. Com a palavra. Amém. Minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Fico feliz por encontrar com as irmãs da Pioneira, irmãs que estão sempre presentes no nosso trabalho, participando ativamente, né, do trabalho de nossa Convenção Batista Fluminense e da nossa União Feminina. E é com muita alegria que eu participo com as irmãs deste congresso, sabendo que Deus tem feito grandes coisas por nós, né? Podemos dizer, como servo do passado, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho dito que Deus tem propósito ainda em nossas vidas. Tantas pessoas, queridas, familiares, amigos, irmãos em Cristo, foram chamados nessa pandemia. Mas aí Deus nos dá o privilégio de ainda estarmos vivas, né? E trabalhando na sua obra. E eu tenho firme certeza de que Deus está nos dando vida, porque Ele ainda tem propósitos para nós. Ele tem propósitos para cada uma de nós. E aí nós precisamos, pela fé, descobrirmos aquilo que Deus tem para cada uma de nós. Que Deus possa continuar abençoando as irmãs, usando nesse trabalho, com lutas, com dificuldades, com lágrimas às vezes, mas compensa, como diz o hino que cantamos, né, nos trabalhos da União Feminina, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus. Sabemos que estamos passando um momento de crise financeira, crise moral, crise do desânimo das pessoas. Hoje mesmo estava conversando à tarde com uma irmã de outra denominação,
E estava falando a ela sobre o que Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu disse para ela que se Jesus estivesse falando agora, no século XXI, ele diria assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito congelará. Porque o nosso povo, muitos dos nossos povos, dos nossos, eles não estão nem frios, estão congelados, né? Não sei aí, na Pioneira, como está, mas aqui, na Iguaçuana, aqui mais no centro do Rio, teve irmãos que acostumaram com a pandemia e não vêm mais à igreja, né? Vão ao mercado, vão ao médico, vão à feira, vão ao shopping, mas na igreja não vão. Parece que o Covid está só na igreja, né? Não sei aí na Pioneira como as irmãs estão trabalhando. Mas louvado seja Deus que a nós, Deus tem aberto a nossa mente e o nosso coração para que nós estejamos fazendo o trabalho de acordo com a sua vontade. E segundo a sua própria palavra, né? A palavra de Deus diz: tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faça segundo as tuas forças. Eu sei que as irmãs estão fazendo esse congresso de acordo com as irmãs, com a força que Deus tem dado às irmãs. Por isso, minhas irmãs, continuemos, né? Avançando para o propósito que Deus tem para cada uma de nós. E as irmãs escolheram um tema, né? Que fala a respeito de prosseguir com espiritualidade e saúde emocional. Fiquei pensando, orando a Deus, pedindo a Deus que Ele me desse uma palavra para esta noite. E Deus, então, falou-me a respeito de alguns textos bíblicos que nos fala como prosseguir com espiritualidade. Primeiro fui ao dicionário para ver o que quer dizer espiritualidade. E o dicionário diz que espiritualidade é qualidade de quem é espiritual. Eu sou espiritual, então eu tenho a qualidade da espiritualidade. O dicionário também diz que espiritualidade é o sopro, e nós sabemos bem disso, né? O Senhor soprou sobre nós o Espírito Santo. Mas o dicionário também diz que espiritualidade é o estado de coragem. Espiritualidade é o mesmo que vigor. Ainda o dicionário diz que espiritualidade é a conexão humana com o divino. Então, é o Espírito Santo. Eu pude entender aqui que, quando o dicionário diz isso, é o Espírito Santo nos ligando a Deus, né? Fazemos as nossas orações e Ele leva as nossas orações, conserta as nossas orações. O dicionário ainda diz que a espiritualidade produz em nós mudança de pensamento, atitude e conceito. Uma vez tendo o Espírito de Deus em nós, os nossos pensamentos mudam, a nossa maneira de tratar muda, não é? Os nossos conceitos mudam. Aceitamos a Jesus como Salvador. Recebemos a presença do Espírito Santo em nós. Já não pensamos mais como pensávamos antes. Tudo se fez novo, né? A palavra de Deus diz. E esse tudo que se fez novo é com a presença do Espírito Santo em nós. Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Oh, minhas irmãs, não podemos mais pensar como pensávamos antes. Não podemos mais falar como falávamos antes. Porque agora somos dominadas pelo Espírito Santo. Mas o dicionário ainda diz que a espiritualidade nos coloca em um novo rumo. Estávamos andando na direção errada. Agora, com a presença do Espírito Santo, nós temos um novo rumo. Sabemos para onde estamos indo. Sabemos que caminho precisamos traçar, né? Eu gosto muito daquele hino que diz: mas eu sei, tenho crido
e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Antes de Jesus, nós não tínhamos isso, essa certeza. Mas agora, com Jesus no coração, o Espírito Santo em nós, nós agora sabemos para onde estamos indo. O nosso rumo, o nosso caminho mudou. E a espiritualidade, segundo o dicionário, é poder. Nós temos o poder em nós, minhas irmãs. Às vezes fico preocupada com alguns cânticos que pedem para que para que o Senhor nos encha de poder. Que o Senhor nos encha do poder do Espírito Santo. E eu fico pensando que nós já aceitamos a Jesus. Amém. Temos o poder do Espírito Santo em nós. Agora, nós não precisamos pedir mais que ele nos encha. O que nós precisamos agora é pedir que nós tenhamos sabedoria dada por Deus para usar esse poder. Usar esse poder. Mas aí, eu fui ao texto da palavra de Deus para ver, até aqui foi o dicionário que diz. Foi o dicionário que nos falou. Mas agora vamos ver o que nos fala a Bíblia. O que a Bíblia nos ensina sobre espiritualidade. No Salmo 51, versos 10 e 11, a palavra de Deus diz assim, e as irmãs conhecem bem esse texto. Salmo 51, versos 10 e 11. Diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulse da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Nesse texto do Salmo 51 que a gente recita tanto, né? Principalmente a primeira parte que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Depois ele diz, olha, não expulse-me da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. A palavra de Deus nos ensina que quando somos espiritual, quando temos essa espiritualidade que nos liga a Deus, nós precisamos buscar uma renovação da parte de Deus em nossas vidas. Uma vez espirituais, uma vez vivendo essa espiritualidade, nós precisamos, em nome de Jesus, buscar uma renovação. E fico pensando, irmãs, que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é isso que a gente recita? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas, às vezes, eu quero viver da mesma maneira que vivia. Ou quando não era crente, quando eu não tinha Jesus, ou então da mesma maneira, eu aceitei a Jesus há 50 anos. Lá, 50 anos, era assim, era assado. Não, irmãos, nós precisamos buscar em Deus renovação. Não essa renovação externa. Não renovação visível, materialmente, não. Mas nós precisamos pedir ao Senhor, buscar uma renovação interior. A cada dia, eu e você precisamos ser renovadas. As nossas forças, a nossa fé, a nossa coragem, o nosso ânimo, a nossa alegria de servir ao Senhor. Nós precisamos buscar renovação. É muito comum dizermos assim, eu já trabalhei tanto, agora deixa para as mais novas. O primeiro trabalho que foi feito aqui, eu me dei agora, minha irmã, não quero mais saber de nada. Não, minha irmã. Não. Vamos pedir ao Senhor para nos renovar a força, a coragem, a fé, a alegria. Termos prazer, um prazer novo. Fui ontem. Hoje eu vou fazer bem melhor.
Louvei ontem, hoje eu vou louvar bem melhor, porque o Senhor estará renovando as minhas forças. Isso é viver uma espiritualidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Isso a palavra de Deus nos ensina no Salmo 51. E eu e você precisamos ter esses sentimentos. Cremos que o Espírito de Deus está em nós, né? As irmãs me conhecem, poucas não me conhecem, mas aquelas que me conhecem sabem que quando eu estou pregando, vem à minha mente, né? Dada por Deus alguns cânticos. E agora vem à minha mente aquele cântico que diz: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova em mim, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Deus não gosta, Deus não usa comida velha. Deus nos alimenta, irmãos, com o pão da renovação todos os dias. Eu costumo citar como exemplo um programa que tem na televisão, que o líder deste programa, o Luciano Huck, é um programa que é denominado de Lar Doce Lar. E aí o Luciano Huck vai na casa, agora não tem tido mais esse programa, né? Essa parte do programa. Então ele vai na casa das pessoas, chega lá, está tudo quebrado. Ele leva a equipe dele, a família vai para um hotel, ele tira tudo velho, pinta, bota móvel novo, tudo novo. Daqui a pouco a família volta e a casa está renovada. E aí eu costumo perguntar, e hoje pergunto às irmãs, quantas vezes Luciano Huck faz isso na vida de uma família? Uma vez só. Uma vez só. Se quebrar de novo, problema. Se rasgar de novo, problema. Se escangalhar de novo, ele não volta mais. Mas o nosso Deus, através do Espírito Santo em nós, ele tem prazer em renovar a nossa vida todos os dias. Daí, essa espiritualidade com a qual nós precisamos prosseguir, com a qual as irmãs pretendem prosseguir, porque senão as irmãs não teriam, Deus não teria colocado na mente das irmãs essa temática. Antes das irmãs pensarem em prosseguir com espiritualidade, Deus já estava vendo que precisava acontecer algo novo na minha vida e na sua vida. E uma das maneiras de nós prosseguirmos com esta espiritualidade, trabalhando com esse espírito que Deus colocou em nós, usando o poder que Deus colocou em nós, é nós buscarmos uma renovação. O cântico diz: pois tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. De repente, alguma das irmãs que estão ao alcance da nossa voz estão dizendo: eu já estou tão cansada, eu já lutei tanto, mas eu estou tão triste, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Minha irmã, deixa Deus renovar. Abra o seu coração, abra a sua mente, para que Deus possa renovar, como diz o salmista: renova em mim um coração
e crie em mim um espírito novo. Deus, Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente, Ele sabe que cada uma de nós que estamos ao alcance da sua palavra, não porque eu estou aqui, porque quem está falando neste momento é a palavra de Deus. Deus sabe que nós precisamos prosseguir com a espiritualidade que temos, desde que sejamos dispostas a buscar uma renovação. Ainda não está no tempo de parar. Ainda não está no tempo de parar. Nós precisamos renovar. Em minha igreja, eu sou a mais antiga, não sou a mais velha, mas eu sou a mais antiga. Então eu tenho assim um campo aberto com o povo, principalmente com as mulheres. E quando elas dizem assim, mas eu não quero fazer mais nada, não. Não, estou cansada. Eu digo para elas, tá cansada? Tá cansada? Vou comprar o seu caixão. E elas dizem, que é isso, Esmeralda? Eu digo, porque a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Alguma de vocês estão cansadas? Está cansada, Ivone? Está cansada, Zeli, Evanda, Vilma? E as 15 mulheres ou mais que estão nos ouvindo, você está cansado? Então está na hora de partir para descansar no céu. Porque aqui é momento de trabalhar. Aqui é momento de avançar, enquanto estivermos aqui. Mas eu estou com a pressão alta, mas eu estou com a glicose alta, mas eu estou com reumatismo. O Senhor renova as nossas forças a cada manhã. A cada manhã, minha irmã. Então, quando nós lemos o Salmo 51, nós descobrimos isso. Nós nos preocupamos em ter Nós precisamos nos preocupar em ter um coração puro. Nós precisamos nos preocupar em ter um espírito reto. Nós precisamos nos preocupar em estar na presença de Deus e em ter o Espírito do Senhor. Mas como isso acontece? Como buscar essa renovação? Não é sentada em casa. Não é aquela palavra, agora é dos mais novos. Eu só vou à igreja e não quero... Não, minhas irmãs. Primeiro é tendo uma vida de oração. E quando eu falo em vida de oração, eu não falo naquelas idas ao culto de quarta-feira, domingo pela manhã. Não estou falando disso, não. A palavra de Deus diz que é para nós orarmos sem cessar. Sem cessar. Então, se eu estou na beira do tanque, eu preciso estar em oração. Se eu estou na beira do fogão, eu preciso estar em oração. Se eu estou no mercado, eu preciso estar em oração. Nos momentos alegres, oração. Nos momentos difíceis, oração. Nos momentos de dor, oração. Para que nós possamos, então, termos o nosso espírito purificado e renovado pelo nosso Deus. E assim, nós vamos prosseguir nessa espiritualidade. Mas também eu preciso ter uma vida de meditação na palavra de Deus. Meditação na palavra de Deus. Às vezes até lemos a Bíblia, né? Vamos lá na caixinha de promessa, pegamos aquele pedacinho, lemos, acabou. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, lermos a palavra, pararmos e meditarmos. O que Deus está falando para mim? O que Deus está falando para mim nesta leitura? Então, desta maneira, nós prosseguiremos com a espiritualidade colocada em nós, através da presença de Jesus em nossas vidas. Mas aí, irmãos, outro texto que Deus colocou em minha mente é o Salmo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. Veja aí se você está acompanhando com a sua Bíblia. Como prosseguir com espiritualidade.
E o Salmo 143, no verso 10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o Espírito bondoso me conduza adiante, um reto e seguro. Me a fazer a tua vontade. Espiritualidade precisa é de fazer a vontade do Deus, é o Senhor de nossas vidas. Mulheres que querem prosseguir. Mas aí o texto ainda diz que mulheres que querem prosseguir com a espiritualidade precisam ser conduzidas pelo Espírito Santo por adiante. Aqui, essa parte do texto nos diz realmente que nós não podemos parar. Não podemos parar. Precisamos caminhar adiante. Nada de cruzar os braços. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante. É olhando para frente. Olhando para frente. De repente, os nossos passos não são tão fortes, não são tão... nos dê tanta garra para correr. Mas mesmo nos pequenos passos, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir adiante. Não para trás e nem parada. É para frente, olhando. E aí me vem à mente um outro hino, né? Que diz: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Que o teu bom Espírito me conduza adiante, olhando para Cristo. Mulheres que buscam, que prosseguem com a espiritualidade, precisam estar olhando para Cristo e crer que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir em linha reta até lá, até que alcancemos, como diz a palavra de Deus, a estatura de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Cada uma de nós. É isso que Deus quer de nós. Somos espirituais quando nos deixamos ser conduzidas pelo Espírito Santo por um caminho reto e seguro. O que é um caminho reto e seguro? Caminho reto e seguro é aquele que nos é ensinado pela palavra de Deus. Caminho reto e seguro é aquele que nos é ensinado pela palavra de Deus. E isso só acontece quando temos uma vida de leitura, meditação e prática da palavra de Deus. Lemos, meditamos e praticamos a palavra de Deus. Aí vamos sendo conduzidos pelo caminho reto e seguro. E isso acontece, minhas irmãs, de uma maneira prática, quando somos alunas da Escola Bíblica Dominical. Alunas da Escola Bíblica Dominical. Isso acontece quando participamos com alegria do estudo bíblico em nossas reuniões da MCM. Isso acontece quando aplicamos em nossa vida as mensagens que ouvimos do púlpito. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus tem como nos conduzir por esse caminho. Por esse caminho. Aí na Pioneira não acontece isso, não. Não acontece. Mas por aqui, irmãs, termina a mensagem, as pessoas não sabem mais o que o pastor pregou. Aí não acontece isso, né?
Eu sei até com que roupa minha irmã foi. Eu sei que a moça foi com a calça comprida muito apertada. Eu sei que aquela jovem senhora foi com uma blusa de alça, quase pelada. Mas o que o pastor pregou, o que o professor da escola bíblica dominical ensinou, isso nós não sabemos. Então, nós precisamos ler, meditar e colocar em prática a palavra de Deus, se queremos que o Espírito Santo nos conduza por um caminho reto e seguro. Mas aí, já vimos o que nos ensina o Salmo 51, agora vimos o que nos ensina o Salmo 143, verso 10, para caminharmos, prosseguirmos com espiritualidade. Agora vejamos o que nos diz Isaías 11, versos de 1 a 3. Se você estiver anotando, Isaías 11, versos de 1 a 3. O texto nos diz assim, e é muito conhecido esse texto: do trono de Jessé brotará um renovo. Quem é esse renovo? Jesus. Sim, um renovo cujo ramo de suas raízes dará fruto. E aí o texto continua. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor sobre Jesus. O Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Aqui Isaías está falando de Jesus. Jesus viria, daria um renovo. Agora, nós temos Jesus em nós. Amém? Nós temos Jesus em nós. Amém? Amém. E aí, o que acontece conosco se queremos prosseguir com espiritualidade? Se nós temos Jesus em nós, nós só prosseguiremos com espiritualidade se Jesus produzir em nós sabedoria. Ele veio trazendo sabedoria, e veio trazendo sabedoria para mim e para você. Jesus tem sobre si, Deus colocou sobre Jesus o espírito de discernimento. Então, se eu tenho Jesus em mim, eu vou prosseguir com a espiritualidade tendo discernimento, o que é certo, o que é errado. O que devo falar, o que não devo falar. O que devo fazer e o que não devo fazer. Sabedoria e discernimento. Jesus em nós, ele produz capacidade para aconselhar. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria e dê discernimento para que eu possa aconselhar meus filhos, aconselhar minha família, aconselhar as mulheres mais jovens da igreja. A Bíblia diz, não é? A Bíblia diz que nós, as mulheres de mais idade, precisamos aconselhar as mulheres mais novas. E aí só tendo espiritualidade. Quando nós temos essa espiritualidade com a presença de Jesus, com a presença do Espírito de Deus em nós, nós alcançamos poder, alcançamos sabedoria para falar, para ensinar. Quantas vezes erramos? Porque falamos aquilo que queremos. Não, irmãs. Tem alguém para aconselhar? Ora a Deus. Senhor, me dê sabedoria. Preciso conversar com fulano. Preciso conversar com meu filho. Preciso conversar com meu marido. Preciso conversar com aquela irmã da igreja. Me dê sabedoria, me dê discernimento. Mas também Jesus em nós produz o conhecimento de Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus que você serve? Precisamos conhecer o nosso Deus, irmãos. Há uma quantidade enorme de pessoas ensinando coisas que a Bíblia não diz a respeito de Deus.
E aí eu preciso pedir a Deus, Senhor, eu quero prosseguir com espiritualidade. Me ajude a discernir na minha mente, no meu coração, através das minhas experiências, Senhor. Eu preciso conhecer de Deus, né? Há um hino que eu gosto muito, do Kleber Lucas, que diz assim: eu preciso aprender mais aqui, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso aprender. E aí ele vai, né? Dizendo que ele precisa aprender mais de Deus. E nós precisamos, minhas irmãs, em nome de Jesus, buscar esta aprendizagem. Nós precisamos, para a honra e glória do Senhor. As irmãs esperem um pouquinho, porque aconteceu alguma coisa. Aqui eu preciso voltar lá no link. Está dando para vocês me ouvirem? Nós já estamos caminhando para o final. Irmã Esmeralda, fala demais. Tudo certo. Tá certo. Não precisa sair, não. Pode seguir. Tá bom. Romanos, vamos ver o que a gente aprende em como prosseguir com espiritualidade. Romanos 5:5. Romanos 5:5. A palavra de Deus nos diz assim: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Essa esperança não nos decepcionará. Eu preciso prosseguir. Eu tenho que prosseguir. Deus tem um propósito na minha vida. Essa esperança não vai nos decepcionar. E aí o texto diz, né, que Deus nos ama a tal ponto que nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Não é qualquer amor, é o amor de Deus que preenche os nossos corações. Somos espiritualizadas quando usamos esse amor que nos leva a, primeiro, amar a Deus. Segundo, amar a obra cristã. Amar a Deus e amar a obra cristã. Eu, como mulher espiritualizada, preciso amar a obra do Senhor. Temos cantado muitos hinos que falam a respeito de apaixonar. Muitos cânticos. Mas você sabia que paixão dá e passa, né? Paixão dá e passa. Hoje eu estou apaixonada, amanhã não estou mais. Nós não devemos ficar apaixonadas pela obra. Nós precisamos amar. Nos casamentos, né? O pastor diz, até que a morte os separe. O amor à obra do Senhor também precisa ser até o último respiro. Prosseguir na espiritualidade com amor a Deus, amor à obra cristã, amor aos necessitados. Quantas pessoas necessitadas, irmãos? Quantas pessoas necessitadas do pão material, mas necessitadas também do amor de Cristo. Eu costumo dizer que, por exemplo, em minha igreja, nós não temos pessoas tão necessitadas. Mas tem irmãs que estão precisando, necessitando só de um ombro. Tem irmãs em nossas igrejas que não falam, que precisam simplesmente de um ouvido. Você olha para ela e vê tristeza. Então, nós precisamos ser aquele ombro que vai abençoar. Nós precisamos ser esse ouvido que vai abençoar alguém. Deus enche o nosso coração com o seu amor. E nós, como mulheres espiritualizadas, precisamos amar a Deus, amar a obra cristã, amar os necessitados e amar os perdidos. Vem aí, né? Uma grande campanha de evangelização. Amanhã estarei reunida em minha igreja para tratar, dividir as equipes. Nós vamos cobrir o nosso bairro com 2.000 evangelhos de João.
levar a mensagem aos perdidos, amar aos perdidos. E caminhando já para o final, irmãos, uma mulher espiritual, uma mulher espiritualizada como você e como eu, passamos por lutas, tais como problemas no casamento, filhos drogados, filhos desobedientes, filhos afastados da igreja. Temos as lutas com enfermidades. Nesses últimos dias, como temos enfrentado o luto, pessoas amigas, pessoas perto de nós, pessoas da família, partiram. E isso nos traz tristeza. Mas passamos também pela luta do desemprego. São 14 milhões de brasileiros desempregados. E como enfrentar essas lutas? Essas lutas afetam o nosso emocional, causam tristezas que muitas vezes nos levam a uma depressão, a ansiedade. Porém, minhas irmãs, nós temos o Espírito Santo que nos consola, conforta e corrige. Louvado seja Deus. O texto bíblico nos dá segurança. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, a palavra de Deus diz: todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. As lutas vêm, a ansiedade vem, a depressão vem, a tristeza, a lágrima, mas nós temos Cristo que nos abençoa com bênçãos espirituais nos domínios celestiais. E não há lugar maior onde os domínios celestiais aconteçam, a não ser em nosso coração, em nossa mente. Em nossa mente. E quando nós passamos por esse momento de luta, nós precisamos estar seguras na mão de Deus, para que o nosso emocional não nos domine. Ele até vai chegar, ele vai bater a nossa porta, mas ele não nos dominará, em nome de Jesus. Deus nos dará sabedoria. Não estou dizendo com isso que, não, estou passando por uma depressão, eu tenho Jesus, não preciso procurar um médico, não preciso tomar um remédio. Não, isso não. Mas Deus vai te conduzir. O Senhor vai te conduzir. E aí nós, mulheres espiritualizadas, seremos mais do que vencedoras, porque sobre nós está a bênção do Senhor. Quando meditamos no que a Bíblia nos ensina, teremos lutas, porém venceremos, seremos mais que vencedoras, porque a bênção do Senhor está sobre nós. E aí eu finalizo a minha palavra, minha irmã, com mais um hino do cantor cristão que diz: mas eu sei, tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Lutas virão. Lutas virão. O emocional vai te balançar, mas você não vai cair em nome de Jesus. Porque sobre nós está a bênção do Senhor. Sobre a nossa família está a bênção do Senhor. Sobre os nossos filhos está uma bênção do Senhor. E aí nós nos lembramos daquela promessa lá em Atos 16, 31. Crer no Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. Nesse momento que nós estamos passando, quando a nossa juventude, quando os nossos filhos, netos, estão sendo atraídos pelo mundo, não há coisa que nos perturbe mais do que isso. Mas há uma promessa. Há uma promessa da parte do nosso Deus.
e mulheres espiritualizadas precisam prosseguir crendo nas promessas do Senhor. Que Deus nos abençoe, amém. E que a graça de Jesus continue sobre você, continue sobre sua família, continue sobre sua igreja, continue sobre sua associação, em nome de Jesus, amém. Amém. Microfone, Ivone. Microfone. Não abriu, não. Obrigada, irmã Esmeralda, por essa palavra tão abençoada em nossos corações. Que continue firme no propósito que o Senhor nos colocou em seu coração. Amém. Nós vamos ouvir uma música e depois nós vamos orar. Tá? Tem mais uma música para a gente ouvir. Solange está por aí? Sim, amadas, estou aqui, graças a Deus. Pode dar a sua palavra. Vai eu. Essa canção eu acho que é a que vem fechar, não é? A nossa oração ao nosso Pai querido. Isso é essa canção nesse momento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Dá-nos o pão de cada dia e perdoa, Senhor, como nós perdoamos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para Amém. Amém. Obrigada, Sol, por essa música, esse louvor tão lindo. Que o Senhor esteja abençoando você, continue sempre conosco, tá bom? Gente, Amém. foi muito gratificante passar esses momentos com vocês. Obrigada, irmã Esmeralda, mais uma vez. Que Deus esteja abençoando, guardando, protegendo todos os momentos ruins, né? Que Deus livre Amém. de tudo. Tá bom? E nós temos aqui, irmã Esmeralda, a associação, a sua, Dirlene, Extremo Norte, Norte Fluminense, né? Norte Fluminense. Norte Fluminense. Nós temos também São Fidélis, a Centro Fluminense, e temos a Pioneira participando aqui. Que Deus esteja abençoando Amém. cada irmã,
que a gente se junta para estar sempre pronta para ouvir a palavra do Senhor. Que o próximo ano, né, próximo congresso, né, nós tenhamos aqui novamente outro grupo aqui bacana como tem esse. Obrigada a todo mundo. Alguém pode falar? Solange, dá a sua palavra final. Bênção, muita. Nossa, eu estou assim, muito feliz com tudo que eu aprendi hoje, às 2 horas, e agora à noite também, com essa irmã abençoada, irmã Esmeralda. Meu esposo, né, aparecendo um pouquinho. Mas eu estou muito feliz, muito grata a Deus e a você, Ivone, porque estar nessa igreja nesse momento é que me proporcionou ter esse momento com as amadas irmãs. Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. A irmã Leni chegou agora aqui para nos abençoar, né, irmã Leni? Que Deus abençoe. Eu sou da Caxiense. Olha, Estamos trabalhando aqui na Caxiense. É uma honra estar aqui ouvindo esse congresso, a irmã Esmeralda, né, que falou tão lindo, tão maravilhosamente ao nosso coração. Eu fico muito grata poder participar deste congresso. Ver Ivone, ver Evanda, ver a Mãe da Dirlene, Leni, saudade. né? E Edir, Solange, muitas eu não conheço, mas algumas foi do meu tempo aí, da pioneira ainda, né? Eu estou muito feliz em ver vocês, estar com vocês nesta noite, e é muito bom poder ter essa oportunidade, né, de rever as irmãs, matar a saudade e ouvir uma mensagem tão linda como essa também. Graças a Deus. Deus te abençoe, Esmeralda, tá? Você, Ivone, você, Banda, todos vocês, que Deus esteja derramando bênçãos sobre cada uma de vocês, tá bom? Um beijo. Saudade, dona Leni, fica com Deus. Obrigada, Amém. Esmeralda. Deus te abençoe sempre. Amém. Milene, quer dar a sua